Muito prazer de divindades para vocês que estão aí assistindo. Eu sou Karine Oliveira, eu tenho atualmente 30 anos, sou moradora do Revelho da Federação, que é o bairro periférico daqui de Salvador. Há 5 anos atrás, fundei a Wakanda Educação Empreendedora, que é a minha empresa, a qual eu continuo trabalhando ainda. E a gente, basicamente, é um Sebrae da Quebrada. E eu gosto muito de falar que eu sou filha de Kátia Santos, que é uma líder comunitária e hoje é uma comunicóloga incrível. E também de Valmir Severino de Oliveira, que também é meu pai, um brilhante mestre de obras, ao qual construiu várias casas da comunidade e também a única escola particular que eu estudei. E eu também estou aqui, sou essa pessoa que amo trocar uma ideia e que o meu objetivo de vida é literalmente deixar um legado para que outras pessoas pretas, inclusive jovens, consigam se imaginar, né, saindo dessa questão de entregar herança e dívida para as pessoas e literalmente construir um legado. Hoje eu me apresento como Arthur e também como Tuca Braids, porque eu sou transista, então no meu Instagram se chama Tuca Braids. As tranças entraram na minha vida ainda quando eu era criança, quando eu trançava o cabelo da minha mãe. Eu fazia aquela trança básica que todo mundo sabe fazer, de 3 pernas. E aí, conforme foi o tempo passando, quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe faleceu. E aí eu tive que sair de Juazeiro, porque meus pais separaram, enfim. Eu morava em Juazeiro, eu tive que vir para Salvador. E aí quando eu vim para cá, eu tinha muito essa vontade de colocar trança no meu cabelo. Fui em um lugar onde apertaram muito a trança, então ficou muito desconfortável. E ali eu vendo os vídeos na internet, comecei a colocar trança em mim mesmo. Comecei a fazer as tranças em mim mesmo, não saía muito bom no início. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui criando essa vontade de ser logo mais independente, poder ir comprando minhas coisinhas, até porque eu moro na casa das pessoas, né, da minha tia, desde que minha mãe faleceu. Então, a trança hoje em dia, para mim, é uma ferramenta de sobrevivência, sabe? Se antigamente a trança era uma ferramenta de sobrevivência para aquelas pessoas que estavam ali nos quilombos, como forma de guardar sementes, rotas de fuga, dizer qual região específica da África você veio, hoje em dia as tranças ainda é uma ferramenta de sobrevivência para a gente que é preto, porque a gente ainda assim continua ganhando dinheiro através desses penteados. Isso pra gente que é de comunidade, ele meio que surge naturalmente, né? Eu acho que ao contrário do que as pessoas dizem, quando falta emprego formal para nossas famílias, todo mundo começa a fazer o corre. Então a minha mãe sempre foi uma ótima vendedora, como eu já falei, meu pai é mestre de obras, então ele sempre trabalhou para ele mesmo. Só que, assim, a gente nunca via essa palavra, empreendedorismo, uma palavra muito grande, muito nova, a gente sempre conhecia esses bicos. Quando eu comecei a fazer isso, foi na época que eu tinha uns 8, 7 anos por aí. Foi na época que começaram a lançar os videogames e tudo. E aí, como a gente gostava muito de jogar videogame, só que a gente tinha videogame em casa, juntava eu e uma galera da comunidade, pô, vem, bora catar latinha. A gente saía, catava latinha, voltava para pegar dinheiro da grana do videogame do final de semana. Então, assim, só que hoje é que eu entendo que isso era empreendedorismo, entendeu? Então, ele chegou nessa idade. Então, a gente sempre tentava fazer esse corre para conseguir um dinheiro para que a gente não pudesse onerar os nossos pais para fazer uma parada que a gente realmente queria relaxar. Quando eu comecei a aprender sobre esse negócio de valuation, pitch e todos esses termos aí horrorosos em inglês, eu comecei a ver na minha comunidade que isso daqui já existia. E foi a partir daí que a Wakanda surgiu. Que foi dessa minha experiência em aprender essas palavras, esses jargões complicados, olhar para a minha comunidade e perceber onde isso já estava na minha vida. Então, meio que era um caldeirão, sabe? Então, tipo assim, foi em um dia, né, voltando de umas rodadas de investimento aí, que é quando a galera vai lá para apresentar a sua empresa e tentar captar dinheiro, que eu percebi que eu via aquela apresentação de negócio todos os dias quando eu entrava no ônibus. Porque, afinal de contas, qual é o nome que a gente dá para aquela apresentação que o Baleira faz, que tenta nos convencer a comprar aquelas coisas no ônibus? Eu apresento para vocês o pitch de buzu, que nada mais é do que essa apresentação rápida, que muitas das vezes te cativa, mesmo você já sabendo que você já tem escova de dente em casa, que você já tem a bala de gengibre, mas naquele momento aquela apresentação te chamou sua atenção. Então, ser uma mulher preta e periférica me trouxe os princípios para que quando eu começasse a minha empresa a crescer e a ganhar dinheiro, eu não me perdesse nesse meio. Maravilhoso, assim, acho que são 2 sonhos, né? Acho que quando você começa a empreender, que você conhece a Forbes, tá ligado? Você se imagina, caramba, um dia eu quero realmente sair naquela revista. Mas eu acho que pra mim o que causa é porque naquele momento eu não fui sozinha.
E acho que isso para mim, enquanto mulher preta, foi a melhor coisa, sabe, gente? Eu não cheguei ao lugar onde eu estou sozinha. Então, a roupa que eu estou vestindo na capa da Forbes, que é essa basicamente que eu estou aqui, foi uma aluna minha chamada Alice Pinto, que é da Torre da Terra, que fez. Então, estar lá vestindo a roupa dela me trouxe identidade. Então, aquele cabelo de oncinha louro pivete foi do Léo Santos, que também é do Alto do Sandanha, que é um empreendedor aqui que eu admiro muito, que estava lá. E melhor ainda que a pessoa que tirou a foto, a Alane Silva, também foi uma aluna da Wakanda quando eu não tinha nem dinheiro, pivete. Foi da minha aluna em 2018, da minha primeira aula que eu dei. Então, estar lá dentro da Forbes, cercada de pessoas que para mim faziam sentido, foi o que fez a diferença. Não foi somente ir para estar lá, foi poder ir com a minha identidade, com a minha regionalidade e ir com os meus alunos. E logicamente que é importante, né? A Wakanda, quando a gente saiu na Forbes, já existia há 3 anos. Só que eram 3 anos penando, 3 anos ralando, e as pessoas ainda se questionavam se esse rolê que eu tinha de, vamos acessibilizar a linguagem, se isso ainda ia funcionar. Então, quando a gente sai naquela revista, então tipo assim, uau! Aí, a partir daquele momento, ninguém tem mais dúvida sobre o que a Wakanda fazia, já fazia sentido. Mas eu acho que é muito um sonho mesmo, você não somente estar na revista, como estar na capa, mas também, tipo assim, foi naquele momento que, uau, a partir de agora a Karine é famosa, agora é a tal da Karine Wakanda. Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, para não perder, né, as minhas raízes, é entender porque é que eu estou fazendo aquilo. Então, eu estou fazendo aquilo para conseguir mais oportunidades, para aumentar a empresa, para beneficiar mais pessoas negras. Então, quando você entende o porquê você está fazendo aquilo, até uma parada é legal, mas assim, não te abrilhanta tantos olhos assim, não. Minha mãe sempre, enquanto mulher negra, que separou cedo de meu pai e que foi essa mãe solo, sempre vai ser a minha maior inspiração, porque ela não somente me disse o que fazer, ela me deu exemplo. Então, ao invés de dizer para mim ou para meu irmão, né, sobre a importância de estudar, ela foi a pessoa que lecionou e alfabetizou milhares de pessoas na nossa comunidade. Foi ela a pessoa que entrou na universidade primeiro do que a gente para provar que se ela, com 38 anos, conseguia terminar a universidade, a gente que tinha 21 tinha que fazer, tinha que tirar de letra. Então, esse processo, e sim, gente, infelizmente, da palavra convencer, mas o exemplo arrastar, eu realmente estou em casa. Então, essa habilidade que eu tenho, inclusive, de traduzir as coisas, de facilitar, foi muita habilidade que a minha mãe tem, natural. Só que eu peguei a coisa que ela já tinha natural e transformei em uma metodologia e comecei a ganhar dinheiro com isso. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho a sorte de ter a minha maior inspiração do meu lado, que realmente é a minha mãe, Kátia Santos. Minha mãe me inspirou e me inspira muito, porque ela foi uma pessoa que concluiu a faculdade. Depois de ter concluído a faculdade, percebeu que o local onde ela estava, ela era professora de matemática, fez licenciatura em matemática. Ela percebeu que o local onde ela estava não estava sendo bom para a saúde mental dela, para a saúde física, que estava sendo muito desgastante. E ela soube reconhecer isso e mudar de profissão, fazer várias transições de carreira, começar a empreender. Minha mãe é empreendedora nata e foi daí que eu comecei também a empreender, sabe? Vendo ela indo na casa das pessoas, oferecendo os produtos que ela oferecia, que ela ia comprar no interiorzinho de Pernambuco. E foi isso. Minha mãe é uma pessoa que me inspira. Nós, enquanto pessoas pretas, precisamos naturalizar o apoio. A gente merece apoio, trabalhar juntos, chamar pessoas. E outra coisa é naturalizar o sucesso. E, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que sucesso ele é bem subjetivo, entendeu? Ele pode ser um sucesso, sim, com relação a dinheiro e tá tudo bem, mas tem outros tipos de sucesso. Quando você aprende algo que você queria muito, mas que no início foi difícil, você teve sucesso naquela jornada. Quando você está ali penando em aprender uma habilidade ou simplesmente, né, tá criando um hábito, um hobby novo, e você consegue, você teve sucesso. Quando você finalmente consegue trocar um diálogo, uma ideia com aquela pessoa que você quer muito, isso também é sucesso. Então, que a gente comece a naturalizar ter sucesso, ou seja, né, comemorar cada conquista que a gente tem.